Paulo Freire e os filósofos gregos. Ciência. Tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje: Paulo Freire e os filósofos gregos. Convidamos o filósofo Bertrand Russell para falar sobre a educação na Grécia Antiga. Russell diz: lembremos que, na Grécia Antiga, ciência e filosofia eram estudadas em escolas ou sociedades onde havia estreita colaboração entre professores e alunos. Russell diz: a verdade importante que parece ter sido compreendida desde o início pelos gregos é que o ensino não é um processo de transmitir informação. Russell diz que o professor tem mais funções além da transmissão de informações. Ele diz, em parte, é claro, deve haver isso, deve haver a transmissão de informação, mas não é a única função do professor, nem a mais importante. Encontrar informação já era fácil em relação a toda a história da humanidade quando Russell escreveu estas palavras. E atualmente é mais fácil ainda. Então as palavras dele, elas continuam valendo. Ele diz: atualmente é razoável pensar que qualquer pessoa que saiba ler poderá recolher informações numa biblioteca. E a afirmação dele continua verdadeira se considerarmos inclusive as bibliotecas digitais, os mecanismos de busca que nos concedem acesso a várias bases de dados. E assim, segundo Russell, é cada vez menos necessário um professor para transmitir mera informação. Então, se a função do professor fosse exclusivamente prover acesso à informação, hoje nós já temos dispositivos que permitem que as pessoas tenham acesso direto à informação. Então, se for isso, então o professor está descartado. Mas, aqui é que entra Paulo Freire. Educar não é depositar conhecimento na cabeça das pessoas. E aí ele diz, nesse sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente. O que Freire está dizendo aqui? Que a educação, ela não é só uma transmissão de conhecimento, e nisso ele está concordando com Bertrand Russell. Ele está criticando aqui a educação bancária. O que seria isso? Educação bancária é uma concepção da educação como uma mera transmissão de conhecimento. Então você tem que encher a pessoa de conteúdo. Se ela vai questionar o conteúdo, isso não é importante na educação bancária. Na verdade, o questionamento ele não é bem visto nessa educação. Educação bancária, você recebe o conteúdo e não questiona. Educação bancária é uma coisa muito ruim, porque a educação bancária ela cria um sujeito que ela recebe informações sem questionamento. Uma pessoa que recebe notícias falsas, fake news, acredita nelas, não questiona a fonte, não vai atrás, não verifica se elas são verdadeiras, e ela age de acordo com essa informação que lhe foi transmitida, sem questionamento. Esse tipo de educação é reprovada por Paulo Freire. Não é uma educação que cria um sujeito que tem pensamento crítico, que ele questiona a informação. Por que as coisas são assim? Isso é verdade? É esse tipo de sujeito que o Paulo Freire quer que seja formado. Aí, voltando para Bertrand Russell, nós temos aqui um reconhecimento da contribuição dos gregos com relação à compreensão da educação. Diz ele, é por isso que tanto maior o mérito dos filósofos gregos por terem compreendido como se deveria realizar uma genuína educação, uma educação com diálogo, uma educação com conversa entre
o mestre e o aluno, entre o professor e o estudante, na qual ambos trocam informação. Russell diz: o papel do professor é o de orientador, de levar o aluno a ver por si mesmo. Não é para mostrar ao aluno aquilo que ele deve enxergar, mas fazer com que o aluno enxergue. Se nós pensarmos em Sócrates, como que ele fazia as pessoas chegarem nas respostas por si mesmas, sem transmitir informações a elas, nós vemos o quanto que nós às vezes estamos distantes de uma educação libertadora, uma educação que forma indivíduos com pensamento crítico, indivíduos que são realmente necessários em uma época em que é preciso profissionais que atuem em atividades intensivas em conhecimento e que precisem fazer análises. Paulo Freire diz, que a educação é um processo de troca. Ele afirma: já agora ninguém educa ninguém, como ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, mediatizados pelos objetos cognoscíveis, que na prática bancária são possuídos pelo educador, que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. Então, os objetos cognoscíveis são aqueles aos quais nós podemos ter acesso ao conhecimento, objetos que nos dão conhecimento da realidade. Na educação que Paulo Freire acredita, que tem tudo a ver com a educação dos gregos antigos, os formadores do pensamento ocidental, a educação é uma educação em comunhão. Professor e aluno, eles se juntam e eles educam um ao outro. Então a educação, para Paulo Freire, não é uma educação em que o aluno, o professor, ele deposita o conhecimento nos alunos, ou ele descreve alguma coisa para os alunos, coisas que os próprios alunos podem fazer por si mesmos. Paulo Freire tentou resgatar práticas educativas que forjaram o pensamento ocidental e contribuíram para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Não se esqueça disso. As referências da nossa breve apresentação são do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell. Obrigado pela sua audiência. Espero que você continue assistindo os vídeos do canal. Inscreva-se, curta, compartilhe. E obrigado pela sua audiência.